Queridos, hoje vamos conversar um pouquinho sobre, foi muito interessante, testemunho, estava vindo para testemunhar e parece que tudo dava errado, né? Sabe, semana passada aconteceu muitas coisas também com relação a isso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre resistindo aos ataques. Esse é o tema da mensagem de hoje, resistindo aos ataques. Ataques de quem? Que ataques? Né? Será que é os ataques no Facebook? Não, não é os ataques no Facebook. Qual o ataque que nós precisamos resistir diariamente? Né? Você tem se sentido atacado? Né? A irmã que veio testemunhar, de repente ela se sentiu atacada ali. Né? E foi um momento de... Né? E às vezes, tem alguns dias que parece que recebemos ataques de todas as formas. Sabe, no casamento, você chega lá, parece que está sendo frontalmente atacado, tudo dá errado. Né? Ou às vezes lá no seu trabalho, nada dá certo. Lá na sua família, com os amigos, parece que dá tudo errado. Sabe, e não é incomum na véspera de um batismo, na véspera de um retiro, na véspera de um testemunho, parece que tudo dá errado, parece que tudo trava o negócio. Sabe, e nós precisamos entender, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nem tudo o que acontece é ataque, mas tem muitas coisas que acontecem que sim, acaba sendo um ataque. E nós vamos tentar distinguir essas duas dimensões e ver o que as Escrituras nos ensinam com relação a isso. Certo? Eu tenho uma experiência muito marcante de uma tentativa de ataque de Satanás, que aconteceu na nossa família. A minha esposa, as crianças eram pequenas e tinha a Fernandinha com 3 para 4 anos, o Nicolas com 1 ano e pouquinho, e nós estávamos num culto e houve um chamado missionário para ir para Moçambique. E aí a minha esposa foi tocada por Deus para que ela fosse nessa viagem missionária. Seria uma viagem de aproximadamente 17, 18 dias em Moçambique. E Moçambique é um país totalmente dominado pelo satanismo, pela feitiçaria. É um país muito complicado, 90%, se eu não me engano, essa era a média, de pessoas, homens aidéticos, com HIV, e a realidade lá é muito complicada. E a minha esposa, junto com um grupo de irmãos, liderado por alguns pastores, se prepararam para essa viagem. E foi muito interessante que nós estávamos preparando ali, ela viajaria numa terça-feira. E de repente no sábado a minha filha começa com uma febre muito alta. Nós levamos no médico, o médico deu a medicação e nós demos a medicação e a febre não passava. E aquele negócio, e passou um dia ali e nós estávamos começando a ficar receosos. E uma das formas de ataque de Satanás é a opressão, onde ele vai tentar te oprimir, vai tentar colocar medo no seu coração. Além da opressão, tem a obsessão, onde ele vai tentar fazer você ficar obcecado por alguma coisa ilícita, uma droga, um sexo, alguma coisa. Tem a tentação, onde ele vai tentar jogar uma armadilha para fazer você pecar e desagradar a Deus. E tem a possessão demoníaca, onde ele vai tirar a consciência da pessoa e vai dominar o corpo dessa pessoa. São as formas de ataque de Satanás. Nesse caso, ele estava tentando, através de uma opressão, tentando intimidar a nossa família. E foi um momento muito especial, porque a nossa filha estava ali, ela estava na cama, e aquela febre não passava. E a minha esposa estava embaixo, assim, na lavanderia, e Deus colocou no coração dela para que ela começasse a orar. E eu no lado ali, na cama da minha filha, Deus me colocou, me impulsionou a ficar de joelhos e começar a orar. Aí eu comecei a orar aqui embaixo, em cima, a minha esposa lá embaixo, e nós não nos comunicamos, mas nós dois estávamos orando. E daí, de repente, no meio da oração, a minha filha começa a fazer assim, e ela levanta e vomita. Aí eu chamo a minha esposa, ela vem lá e pega aquelas roupas sujas, leva a minha filha para o banheiro, dá um banho, e de repente ela sai andando. Foi brincar. Aí nós chegamos perto dela, cadê a febre?
tinha ido embora. E, na verdade, o que estava acontecendo naquele momento? Foi muito claro essa experiência. Era um ataque. Era um ataque de Satanás, tentando oprimir e tentando colocar ali um medo no nosso coração para que ela não fosse. E depois ela foi, chegando em Moçambique, ela viu uma realidade muito complicada. Barracas no meio da rua, passando filmes de guerra, filmes pornográficos, mães com crianças assistindo isso, muitos feiticeiros, as crianças tudo com fitinha, consagradas a Satanás, e uma realidade muito complicada. E lá foi uma batalha, uma luta espiritual muito forte. Mas sabe, isso aí foi uma batalha. Semana passada, tivemos uma outra situação, que eu poderia ter interpretado da mesma forma. Eu tinha um julgamento no tribunal muito importante para mim, eu tenho pedido oração na célula, no pequeno grupo e tal, e estava marcado para quarta-feira. E, para quem não é da área jurídica, só para entender, esse julgamento ia ser julgado por 3 desembargadores. Um é um relator, que faz um relatório e que apresenta, os outros 2 julgam favorável ou não. E normalmente a prática, ele vai ser julgado na quarta-feira, eu preparo um resumo, que chama de memorial, que eu vou lá entregar. Sabe, e aí, na segunda-feira eu preparei um memorial caprichado para ir falar lá com o relator. Um relator que já tinha dado uma decisão favorável para mim nesse processo. Desfavorável para mim. Preparei, estava aqui na igreja atendendo, empolgado, tinha marcado horário e eu saio daqui. Dei uma passadinha no meu escritório, 2 quadras daqui, tinha marcado 5:30 da tarde. Chego lá, mando imprimir, a impressora não imprime. E nada, e outro advogado veio e faz nada, e hora passando. Falei, vou para casa. Peguei, voei lá em casa. Cheguei lá em casa, uma impressora igualzinha do escritório, funcionando belezinha. Chego lá, a impressora não imprime. E não imprime, negócio. Sabe, daí nisso o advogado me liga, imprimiu aqui. Falei, mas agora não dá mais tempo. Eu já estava de terno, assim eu estou de pastor. Quando eu chego, vou para o escritório, 4, 5 horas por semana, eu coloco um terninho de vez em quando. E aí eu cheguei, tinha colocado o terno já, e aí o negócio não imprimiu. Aí eu falei, sabe uma coisa? Não é para mim falar com esse homem. Fui lá, tirei um terno, coloquei uma bermuda, fui tomar chimarrão. Deixa para lá isso. Beleza, tranquilo. E aí eu já tinha desistido de falar com ele. Na terça-feira eu fui entregar para os outros 2 desembargadores, e uma desembargadora falou assim, por que você não fala com o relator? Eu falei assim, olha, eu tinha tentado, mas não, vai lá, ele é gente boa. Eu tentei falar com ele naquele dia, não deu. Na quarta-feira ele marcou, o julgamento ia ser 1:30, ele marcou 12:30. Eu cheguei lá. Na hora que eu chego para falar com ele, ele falou assim, mas você não vem um advogado falar comigo desse processo? Já veio, já conversou comigo? Falei, não. Mas está aqui o documento. Não, esse aí é o advogado da parte contrária. Ele veio ontem aqui falar comigo, então tá bom. Eu peguei e comecei a argumentar, e na conversa, isso aí faz parte, né, do direito de a gente tentar convencer, além dos argumentos que o papel tenta colocar. Eu falei assim, eu vou pensar, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí chegou na quarta-feira no julgamento, falou, olha, o advogado está falando comigo, eu vou tirar o processo aqui, vou dar uma analisada mais uma semana. Ele foi analisar mais uma semana. E ontem foi julgado o processo. Por unanimidade, eu ganhei. Uau! Aí, eu fiquei pensando assim, eu fui na quarta-feira, eles foram na terça, e eu com os meus argumentos, desconstruí os argumentos deles. Se eu tivesse ido na segunda, o que tinha acontecido? Eles iriam na terça e iam desconstruir os meus argumentos. Então, será que num primeiro momento, a hora que eu olhei as impressoras, a tentativa esse negócio é de Satanás. É provação, é ataque de Satanás. Mas nem tudo o que acontece pode-se dizer que é ataque de Satanás. Na verdade, eu tenho claramente Deus não permitindo que aquela impressora funcionasse, e eu nem pensei em uma lan house, eu não pensei em nada. Gente, Deus não permitiu, tão simples assim, porque a estratégia dele já estava estabelecida. Então nós vamos entender que nem tudo o que de repente acontece de ruim é um ataque de Satanás, mas existe sim ataque de Satanás, sabe? E então nós podemos
Nós temos que tomar cuidado para não cair nas armadilhas, achando que tudo que acontece é do inimigo. Sabe, e às vezes você está tratando sua esposa de uma forma grosseira, seu esposo de uma forma desonrosa, aí você fala assim, é Satanás que está atacando o meu casamento. Na verdade, você está tendo consequências das suas atitudes. E você precisa entender que você precisa mudar de atitude. Certo? Mas tem momentos que ele vai aproveitar brechas. Tem momentos que você vai lá e você vai, se deixar brecha, ele vai entrar e vai fazer a festa. Eu não sei quem assistiu aquele filme A Prova de Fogo, né? Eu estava hoje vindo lá e estava com a televisãozinha ligada ali, acho que estava passando em algum canal à tarde, e estava passando bem uma parte que ele está na frente do computador assim, e de repente aparece aqueles pop-up, venha, entre, uau, me conheça, né? E ele, vou ou não vou? Vou ou não vou? Daí ele pega aquele computador, leva lá fora e desce o taco, e acaba com aquela tentação. Sabe, tem decisões que nós precisamos tomar, para não deixar ser aprisionados pelos ataques, pelas armadilhas, pelas fortalezas de Satanás. E nós vamos ver, abre lá sua Bíblia, lá em Efésios 6, nós vamos estar passeando em 2 textos da Bíblia, em Efésios e 1 Pedro, está tudo ali no finalzinho da Bíblia, certo? Se você pegar aí, Efésios 6, de 10 a 13, e nós vamos ali, 1 Pedro, e tem um versículo só de Tiago que eu vou citar aqui também. Mas sabe, o texto diz o seguinte, finalmente, Efésios 6, versículo 10, ele diz ali, finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Esse texto de Efésios, ele nos desafia a estar firme contra as ciladas do diabo. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne. Sabe, de repente, seu esposo, a sua esposa, estava lá no trabalho, e teve tanta coisa lá, tanta coisa. Aí chega em casa pilhado, e de repente Satanás vai e coloca um pontinho de intriga ali, uma palavra maldita, uma situação, uma atitude, uma postura, e isso vai gerar uma guerra, vai gerar uma briga. Você tem que ter o discernimento para entender que tem alguns casos que você vem da carnalidade, e tem alguns casos que é Satanás se aproveitando da situação, pegando o embalo na onda. E você precisa ter o discernimento para falar, não, calma aí, vamos orar. Certo? Essa não é a hora de eu ser orgulhoso, não. Eu vou me render, eu vou pedir perdão. Eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida. Sabe, então a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades. Sabe, quais as ciladas que você consegue identificar no seu dia a dia? Talvez essa falta de perdão, talvez essa discussão desnecessária, sabe, tem algumas coisas, às vezes as mulheres estão lá lavando louça, daí já estou terminando a louça aqui, eu estou limpando, passando rodinho, já passando paninho, daí chega o marido assim, coloca um prato e um copo, daí a esposa olha assim, fala assim, uau. Sabe, às vezes não tem sensibilidade, mas pequenas coisas podem gerar grandes consequências. Você não vai tropeçar numa montanha, você vai tropeçar nas pequenas pedras que estão na tua frente, na tua caminhada. Sabe, e essas pedras muitas vezes ela vem com um ataque realmente. Um ataque que vem para tentar roubar a alegria do teu coração. Lá em 1 Pedro vai dizer lá o seguinte, no versículo 8, 1 Pedro 5:8. Esteja alerta e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor
como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe tem alguns canais de televisão aí que aparece, né? O leão, ele fica assim, só na espreita, né? Aí, de repente, ele vem, e ele está só na espreita para tentar atacar. Hoje eu vi um videozinho bem interessante. Tinha 2 pessoas numa moto assim, 2 cachorros. Não sei quem viu isso daí. Aí estava ali, eu vou. Aí os cachorros, então para. Eu vou, o cachorro para. Daí eles desceram da moto, empurraram um pouquinho, os cachorros ficaram parados. A hora que subiram na moto, arrancaram, os cachorros correram atrás. Sabe? E é mais ou menos isso. Satanás está só esperando uma vacilada. Está só esperando você cair. Está só esperando você se encher de orgulho no teu coração, de justiça própria, para poder gerar uma discórdia, para poder te travar, para poder roubar a alegria do teu coração. Sabe, o texto continua. Resistam, versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo passado pelos mesmos sofrimentos. O Deus o Deus de toda a graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco tempo, restaurará, os confirmará, lhe dará forças e lhe porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Sabe, após separar realmente o que é ataque, o que é consequência, nós precisamos tomar decisões que nos ajudam a enfrentar e vencer os ataques de Satanás. Lá em Tiago 4 diz lá, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, baseado nesses textos, os textos ali de Efésios, o texto de 1 Pedro e o texto de Tiago, resumindo tudo isso, a palavra de Deus nos diz assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas como é que nós podemos resistir? Como é que nós podemos interpretar a realidade do que está acontecendo na nossa frente, para não cair nas armadilhas dele? Como é que isso é possível? Porque muitas das coisas que acontecem na sua vida, muitas delas, sabe o que é? É consequência da desobediência, ou consequência de você, muito bem intencionado, cair nas ciladas, nas armadilhas que o mundo apresenta por aí. Você tem caído nessas armadilhas? Você tem caído na discórdia? Você tem caído, como é que você tem caminhado? Quando nós olhamos aqui, eu quero tirar 3 destaques desses textos, que nos ajudam a entender como nós podemos resistir aos ataques de Satanás. E a primeira delas, está ali em 1 Pedro 5,9, que diz ali, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O que é permanecer firme na fé? Sabe, permanecer firme, isso quer dizer que eu tenho fé, mas em algum momento essa minha fé é abalada. Sabe, eu estou caminhando confiante, e de repente acontece alguma coisa, eu falo assim, não vai dar certo não. Eu estou lutando contra aquele câncer, e agora beleza, deu alta, uau, estou curado. E de repente vai lá, aparece mais uma pontinha de alguma coisa. Estou trabalhando para ser promovido, estou firme lá, estou quase lá. E de repente um projeto que você estava se envolvendo, deu errado. Estou envolvendo, estou firme, estou livre da pornografia, estou mantendo firme, livre dos vícios, e de repente eu caio. Quando a palavra diz que para resistir ao diabo, aos ataques, nós precisamos permanecer firmes na fé, ele está falando de resiliência, ele está falando de perseverança, ele está falando de nós, a todo momento, está sondando o coração, como é que está a nossa fé. Sabe, quando nós temos o ataque, nós podemos recuar ou avançar. Você tem avançado, você tem recuado, porque dependendo da tua fé, você vai recuar, você vai voltar para trás e falar, não, eu desisto. Certo? Eu vou dar um testemunho hoje na igreja. Aí começa a acontecer, o filho cai, bate a cabeça, tal. Vou desistir. Não vou, não. Sabe, eu acabo cedendo aos ataques. Então,
o que nós precisamos entender é que permanecer na fé é avançar, não é retroceder. É confiar no Senhor e avançar. Lembra a história de Davi? Davi está diante de um exército, diante de um gigante. O exército de Israel quer retroagir, fala, não, nós vamos perder. Mas Davi fala, não, nós vamos avançar, porque eu vou permanecer firme na fé. Eu não vou me render a esse ataque. O povo de Israel, chega lá, vai os espias, 12 espias, olha lá, puxa, os caras são muito grandes, nós não vamos vencer não. Certo? E aí, eles são atacados pelas mentiras de Satanás, dizendo assim, vocês vão perder, esses caras aí vão detonar vocês. Eles decidem retroagir ao invés de avançar. Sabe, permanecer na fé é você confiar que Deus continua no controle. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que nele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé de um ataque é fundamental. Ter fé diante de um ataque é fundamental. Sabe, tem situações que você precisa enfrentar, que não é outro que vai enfrentar. E você precisa ter fé para enfrentar. Eu lembro quando eu estava no quartel, eu servi o quartel, eu fiz um curso de oficial no ano de 93, mas eu nunca mais esqueci. Nós éramos 20 alunos, treinando para ser oficial, aí teve um acampamento de tiro, nós fomos para Marechal Hermes, menos 5 graus, um negócio absurdo. E lá nós começamos, eu era de infantaria, é uma arma dentro do exército que atira com várias armas coletivas. E tinha uma arma que era o morteiro. O morteiro, ele tinha um cano que ficava numa base e você pegava a aljava, que era a munição ali, e você largava ela na boca do cano, ela descia e fazia pum, e ia para o alvo. Munição real, uma granada, uma aljava desse tamanho, assim, um negócio. Não é nem aljava, não lembro nem o nome que era, mas era uma munição, assim. Só que tinha um negócio, tinha um aluno que era o atirador, ele apontava, e o outro era o municiador, que ia lá e colocava munição. Só que acontecia algumas vezes de você colocar aquela munição, e ela fazer tum, e não sair. Aí tinha alguns procedimentos, o atirador tinha que fazer, ele tinha que dar um chute, dar outro chute, se não saísse, ele teria que colocar a mão na boca do cano, ele levantava o cano, aquela munição vinha, caía na sua mão, e você tinha que pegar, levar lá no fundo, num buraco, para ser detonado. 20 alunos. Aconteceu com um atirador, com um municiador. Com quem foi? Não tinha o que fazer. Eu ia sair correndo? Não dava. Eu estava ali, eu falei, agora, Deus. Sabe? Mas, tanto que eu não esqueci mais. Daí eu vejo aquele barulhinho, a munição vindo do cano, fazendo... aqui na minha mão. Eu pego aquela munição, pisando em ovos, as pernas tremendo que nem vara verde, e levando lá no fundo para ser detonado. Sabe, mas eu poderia falar assim, não, mãe, não tinha mãe, eu já tinha 19 anos, sabe, não dava, e aí eu tive que enfrentar. Muitas vezes tem coisas que você tem que enfrentar, e você vai vencer na dependência de Deus, renovando a sua fé, confiando que Deus está no controle da história. Sabe, como é que está a sua fé? Está sendo abalada aí pelos ataques? Esse é o momento de você reforçar, renovar a sua fé para um novo momento. Sabe, mas além de ficar firme na fé, o texto ainda nos diz ali, é um segundo ponto que eu destaco, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, nós precisamos resistir, permanecendo inabalável. Em Efésios diz ali, por isso, vistos de toda a armadura, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Sabe, tem muitas pessoas que diante dos ataques, se vitimizam. Sabe,
Puxa, eu sou coitadinho, coitado de mim. E começa a andar cabisbaixo, começa a falar assim, ó, tenho pena de mim. Tenham pena de mim. E as pessoas começam a se vitimizar, elas deixam ser abaladas, elas fisicamente demonstram que estão sendo atacadas, fisicamente demonstram que estão em provações, porque querem que as pessoas tenham pena. Eu quero dizer o seguinte: o que Deus espera de nós é postura de vencedor, é a postura do filho do rei. O filho do rei anda de cabeça erguida, certo? Diante das provações, sim, elas vêm, os ataques vêm, independente, para justo e injusto. Puxa, mas eu minha vida toda servindo ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas você vai ser atacado, ou está sendo atacado, ou já foi atacado, porque os ataques fazem parte. Enquanto nós estamos aqui, os ataques virão. Sabe, eu estava, essa semana, na segunda-feira eu fui atender um cliente ali em Colombo, 8 horas, coloquei o terninho, fui para lá, pá, 9h30 terminei, passei em casa, troquei de roupa, coloquei a roupa de pastor. Sou que nem um super-homem, vai lá e troca rapidinho, tira uma roupa, coloca outra. Eu estava vindo para cá, e de repente tinha um senhorzinho bem, já deveria estar nos mais de 90 anos, no meio da rua, andando arcadinho, eu tive que desviar da rua, para passar por ele. Aí eu olhei, e eu comecei a filosofar com Deus. Estava só eu e Deus no carro. Não tinha mais ninguém. Falei, Deus, obrigado pela minha eternidade, Deus. Eu sei que se eu chegar nessa idade, que nem esse senhorzinho aqui, logo eu vou estar com o Senhor. Né? Tem um senhorzinho que são bem abençoados, né? Já estão na prorrogação já. Não pode nem pentear o cabelo direito, senão Deus puxa assim, né? Tem que pedir para alguém pentear para não levantar a mão. Sabe, mas eu comecei a olhar e falei assim, Deus, o Senhor já me deu a salvação. Eu falei, esse senhorzinho que eu passei ali, sabe aquelas brigas que ele teve na vida dele? Hoje, ele não deve estar nem, ele deve estar olhando para trás e falando assim, por que eu fiz isso? Não valeu de nada, não adiantou nada. Sabe, ele deve ter olhado todas as vezes que ele ficou sem a família, para correr atrás de dinheiro, trabalho. Hoje, ó, para quê? Ele deve estar recebendo aposentadoria, esperando. Sabe, a impressão que eu tive, ele estava tão despreocupado naquela rua, se o carro vir aqui passar, não tem problema não. Sabe, e aí eu fiquei pensando, Deus, obrigado, porque eu já estou vivendo a eternidade aqui. Sabe, e daí tem muita briga que eu não vou entrar mais. Tem muita coisa que eu não vou, sabe, e aí as pessoas vão tentar roubar a alegria do meu coração, eu vou falar assim, não vai conseguir não. Pode falar, pode tentar puxar tapete, pode tentar fazer o que quiser. Eu decido manter uma alegria inabalável no meu coração. Sabe, e essa é uma decisão minha. Eu não posso decidir pelas pessoas se elas vão continuar me atacando ou não. Eu não tenho o poder de impedir que os ataques venham de Satanás ou não. Mas eu tenho o poder de decisão de resistir na dependência de Deus, e tendo um coração inabalável, e tendo uma postura inabalável, porque Deus é um Deus que me fortalece, amém? Então, nós precisamos olhar para o Senhor, e falar assim, Deus, me ajude a permanecer firme, inabalável, diante desse ataque. Sabe, o texto de Efésios nos diz para revestir da armadura, para resistir o dia mau. O dia mau, ele vem para todos nós. Você tem deixado ser abalado pelas provações da sua vida? Sabe, você tem caminhado diante das lutas e ataques de que forma? No Salmo 91, que foi citado aqui, o Salmo 91 é especial demais, ele diz assim, você não temerá o pavor da noite. Olha só, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta no meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada lhe atingirá. Queridos, caminhar com essa confiança inabalável, eu posso estar no meio da tempestade, deixa os raios caírem aqui, ali,
eu continuo firme no Senhor. Eu resisto com um coração inabalável, porque eu creio que Deus nunca perde o controle da história. E se Ele permite que eu passe por uma provação, é para o meu aperfeiçoamento, é para o meu crescimento, é para que eu tenha um coração ensinável e aprenda e cresça. Porque se eu estou com um olho na eternidade, eu estou aqui de passagem. E a vida é tão breve, é tão breve. Gente, hoje eu saí almoçar com a minha filha hoje. Meu tempo de qualidade com ela, que eu faço uma vez por mês, eu saio para almoçar. Hoje eu levei ela num lugar especial. Minha filha, uma adolescente, que está com uma cabeça, eu falo assim, estou ficando velho. Uau, já estou afiando, não vou dizer o que eu estou afiando, os gavião aí, mas é precioso demais entender que eu olho para os meus 15, 16 anos de casados, pelos meus 20 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, quantas coisas Deus já fez, quantas bênçãos, e quantas coisas eu poderia ter perdido, se eu tivesse deixado os ataques me dominar, me abalar, tirar minha alegria. Então andar com essa convicção diante dos ataques, pode vir flecha de todo lado, Deus continua protegendo, sabe, essa confiança não deixa nos abalar. Então, 1000 cairão aos meus lados, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, amém? Sabe, e eu quero fechar essa mensagem com o terceiro ponto. Nós resistimos aperfeiçoando a nossa fé, nós resistimos deixando e vivendo de uma forma inabalável diante das circunstâncias da vida, mas nós precisamos resistir o ataque porque nós cremos e nós temos a certeza que existe um Deus que nos fortalece, e Ele vai nos fortalecer e vai nos restaurar diante das provações que nós temos que passar. Eu lamento informar, você não vai conseguir passar pela vida sem ter provações. Não tem como. Certo? Eu até agora não conheço ninguém que fala assim, olha, estou aqui com meus 85 anos, 90 anos, 95 anos, nunca tive uma provação. Não existe. Algumas pessoas que estão aqui, eu acompanho pastoralmente, e já devem perceber que no processo de aconselhamento eu sempre vou conhecer a história das pessoas. Porque não tem uma história que não tem uma marca do passado que ainda pode estar escravizando. Sabe, e se nós não estamos sensíveis a isso, Satanás ele vai atacar firmado nessa experiência do passado. Se você foi rejeitado no passado, o ataque dele vai vir nessa área. Se você teve um abuso no passado, um ataque dele vai vir nessa área. Se você foi viciado no passado, o ataque dele vai vir nessa área. Satanás, ele é estratégico, mas não mais do que Deus. Sabe, quando nós olhamos ali o versículo 10, ele vai falar assim, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o Senhor nos restaurará, os confirmará, lhe dará forças e porá sobre firmes alicerces. Sabe, se você tem a fé que nos orienta a resistir do ataque, e você não deixa ser abalado pelo ataque, a promessa do Senhor é que você vai ser fortalecido após esse ataque, diante do ataque, no meio do ataque. Sabe, Isaías 40, 29 diz lá, Ele fortalece o cansado, e dá vigor ao que está sem forças. Você está cansado? Sabe quando você desanima? Você fala assim, olha, não tem mais jeito não, eu estou desistindo do meu casamento, eu estou desistindo do meu trabalho, eu estou desistindo dessa pessoa, eu estou investindo tanto na vida dela, não adianta, porque ela não entende a mensagem, ela não entende o que Deus quer fazer na vida dela. Sabe, você está desistindo? O que a palavra de Deus diz, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. As suas forças são renovadas no Senhor. E diz ali, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você tem esperado no Senhor? A renovação das forças vem para aqueles que esperam no Senhor. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe, quando nós resistimos o ataque, nos fortalecendo no Senhor, fica muito mais fácil. Você tem andado intimidado com os ataques? Você sente perdendo as suas forças? Quem que tem roubado a alegria do teu coração? Nessa noite, Deus quer renovar suas forças. Você irá resistir o ataque. Você vai se fortalecer no Senhor, e no Senhor somente. Ataques. Nem tudo que acontece negativamente na nossa vida é ataque de Satanás. Mas eu quero dizer que Satanás, ele diz, a palavra de Deus nos diz lá em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. De repente você está no meio de um ataque. Você está sendo atacado. Eu quero desafiar você nessa noite a resistir. Resistir na dependência de Deus. Resistir permanecendo firme na fé. Resistir permanecendo com o coração inabalável. Resistir se fortalecendo no Senhor. Qual a sua decisão nessa noite? Qual a sua decisão? Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou ao seu coração. De repente você está no meio da luta, você está sendo atacado de todos os lados. De repente esses ataques vêm de brechas que você tem deixado. Ou talvez esses ataques vêm de uma fragilidade. Pode ser que você esteja emocionalmente esgotado. Está com início de depressão, está com um sentimento ruim, coração apertado, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, e que você chegou aqui nessa noite com desesperança, você chegou nessa noite aqui sem muita expectativa de vitória. Quero dizer para você que o que Deus nos desafia é que diante dos ataques, nós possamos avançar. Avançar com fé. Avançar com o coração inabalável. Avançar se fortalecendo no Senhor. Faça uma oração de entrega diante do Senhor. Coloque diante de Deus um compromisso de renovar a sua fé, de resistir aos ataques, confiando que o Senhor vai fortalecer a sua vida, de decidir perseverar mesmo diante das lutas.